Deixa eu te falar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você enxerga o digital. O digital não é um novo jogo. Ele é só administração com dados. E se você não entende isso, você provavelmente está tentando resolver o problema errado. Porque hoje tem muita gente entrando no digital achando que precisa aprender ferramenta, tráfego, algoritmo, essas coisas todas. Mas na prática, está pulando o mais importante. E eu vou te mostrar isso de um jeito bem simples. Imagina o seguinte: quando você está na escola, você começou a aprender o quê? Soma, subtração, depois que veio a multiplicação, a divisão, e aí, mais para frente, você chegou até em equação, função, dependendo do caso, foi até a derivada. Agora, me responde uma coisa: a soma que você aprendeu lá no começo, ela deixou de existir? Claro que não. Ela continua sendo a base de tudo. A única coisa que aconteceu é que o seu pensamento ficou mais sofisticado. No digital é exatamente a mesma coisa. Só que tem um detalhe: tem gente querendo fazer derivada no marketing digital sem saber somar. E aí trava. Decorar fórmula, copiar estratégia, tentar replicar o que viu alguém fazendo, mas não entende, no fundo, o que está acontecendo. E quando muda o cenário, perde tudo. Agora, presta atenção nisso, porque aqui começa a ficar interessante. Hoje, você vê um monte de sigla no digital: CAC, LTV, ROAS, CPC, CPA. Parece muito sofisticado, né? Mas vamos traduzir o que isso significa de fórmula simples? CAC só quer dizer quanto custa para trazer um cliente. LTV é só quanto que esse cliente vai gerar ao longo do tempo. ROAS é só quanto volta para cada real que você investe. Você está vendo? Isso não é novo, isso sempre existiu. A diferença é que antes você fazia isso meio no escuro e agora você consegue ver com clareza. E aqui é onde a maioria das pessoas se perde, porque elas acham que o poder está nas siglas, mas o poder está na decisão que você toma a partir delas. Agora, deixa eu te dar um exemplo que deixa isso muito claro. Imagina que há 40 anos atrás você queria atingir um público muito específico. Vamos supor, mulheres de 40 anos que trabalham, têm filhos e têm uma rotina muito corrida. Você vê que você definiu bem o seu público. E agora? Como é que você faria isso lá naquela época? Você não tinha como escolher exatamente quem ia ver o seu anúncio. Então, o que você fazia? Você pagava milhões para aparecer na televisão e ainda em horário nobre. Só que aí tem um detalhe: você não estava falando só com aquelas mulheres que a gente definiu lá no nosso público-alvo. Você estava falando com o Brasil inteiro. Criança, adolescente, idoso, gente que nunca nem compraria de você. Você estava falando com todo mundo. Era como se, para garantir que você acertasse o alvo, você tivesse que atingir todo mundo. Agora, imagina isso como um jogo. Você tem um alvo numa ilha. E para garantir que você vai acertar, o que você faz? Você joga uma bomba e destrói a ilha inteira. Você acertou o alvo? Acertou, mas você destruiu tudo junto. Era assim que o marketing funcionava. Agora, olha o que o digital fez. Hoje, com muito menos dinheiro, você consegue falar exatamente com quem você quer. É como se, em vez daquela bomba, você tivesse um sniper. Você olha, escolhe, ajusta e acerta exatamente no ponto, sem desperdício, sem precisar atingir todo mundo. E aqui tem um ponto que muda tudo. O digital não só deixou o marketing mais eficiente, ele democratizou o acesso. Antes, marketing era coisa de empresa grande. Hoje, com R$ 500, com R$ 1.000, você consegue testar, ajustar, aprender e melhorar. Coisa que antes era simplesmente impossível. Só que aí entra o problema. E presta atenção nisso, porque isso aqui explica por que tanta gente se frustra. A pessoa entra no digital e a primeira coisa que ela pensa é: eu preciso de mais tráfego, mas ela não sabe quem exatamente quer atingir, o que ela está oferecendo e por que alguém compraria o que ela está oferecendo. E aí o que acontece? Ela coloca mais gente para entrar e aumenta o prejuízo. Porque, no fundo, você não está administrando, você só está movimentando. E agora vem a parte mais sutil de todas, que pouca gente fala.
Hoje você tem dados demais. Você abre um painel e tem taxa de clique, custo por aquisição, retorno, conversão, rejeição, um monte de número. E aí a pessoa trava, porque ela não sabe o que que ela tem que olhar. Ela não sabe o que que é prioridade, não sabe o que que realmente importa. Então, ela fica olhando tudo e decidindo nada. E é aqui que está o ponto central de tudo isso. O problema não é falta de informação, é falta de estrutura para pensar. Porque o digital não recompensa quem tem dado, ele recompensa quem sabe o que fazer com esse dado. E isso volta exatamente para onde a gente começou: administração, lógica, fundamento. Porque quando você entende o básico, você olha para qualquer número e sabe o que ele significa. Você sabe ajustar, você sabe o que testar, você sabe o que ignorar. E isso muda completamente o jogo, porque a ferramenta muda, a plataforma muda, o algoritmo muda, mas o fundamento não muda. Então, se você quer dominar o digital de verdade, não começa pela ferramenta, começa pela lógica. Porque quando a base está sólida, o resto deixa de ser complicado e passa a ser só execução. E tem um ponto aqui que daqui a pouco começa a fazer ainda mais sentido. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo.